Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa aqui tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos uma das figuras mais ilustres do judiciário brasileiro. Trata-se do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Presidente, alegria recebê-lo em nosso programa. Alegria, a honra é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Presidente, começar a falar um pouquinho sobre a sua história. O presidente nasceu onde? Eu sou nascido em Lins, na Noroeste, a 100 quilômetros adiante da cidade de Bauru. Portanto, estado de São Paulo. Paulista, de velha cepa. A sua infância foi lá em Lins mesmo? A minha infância foi lá em Lins e muito também no estado do Mato Grosso, Uno ainda, nas fazendas do meu avô materno, Dr. José Queiroz. Pai e mãe são originários de onde? O meu pai é nascido em Lins e meu avô é um dos fundadores da cidade, foi um dos fundadores da cidade. Meu pai foi empresário lá durante muitos anos e professor também de ciências contábeis. Ah, é? E minha mãe, nascida em Santana do Paranaíba, hoje só Paranaíba, do estado do Mato Grosso, e professora também em Lins durante toda a sua vida. Sua descendência? Do lado paterno, origem portuguesa, conforme o próprio nome deixa bem evidente, né? Manuel de Queiroz Pereira Calças. E do lado materno, também de origem portuguesa, mas uma família já muito antiga, de mais de 10 gerações no Brasil. Presidente, esse período da infância, a juventude também foi lá em Lins? Sim, a juventude foi em Lins também, até os anos 60, não é? Até ir cursar Direito. Não é? Mas até então, a vida de uma cidade interiorana, mas uma cidade com muitas faculdades de engenharia, odontologia. Já naquela época. A primeira faculdade de odontologia do estado de São Paulo, do interior, é de Lins. Lins é uma cidade que sempre teve a vocação do ensino, tanto que é cognominada Cidade das Escolas. Ela tinha dois grandes colégios de duas religiões diferentes. O Colégio Salesiano Dom Henrique Mourão, dos padres salesianos, que era internato, semi-internato e também colégio normal, sem internato, né? E o Instituto Americano de Lins, de metodistas, também fundado por norte-americanos. Então, é muito tradicional em Lins o trabalho em prol da educação. E você estudou em qual escola? Eu estudei no Salesiano Dom Henrique Mourão, dos 7 aos 17 anos, mas também estudei no Instituto Estadual de Educação 21 de Abril, porque naquela época nós tínhamos colégio, não é? E o colégio era dividido em científico, não é? Clássico e normal. E eu fiz, além do clássico, não é? Também estudei na escola normal. E o sonho de fazer direito era um sonho antigo? Como foi essa decisão? Era um sonho antigo. Eu tinha 2 tios que eram advogados, políticos do Mato Grosso. Tinham vários primos no estado do Mato Grosso que eram da Justiça, tanto juízes como membros do Ministério Público e advogados. Portanto, eu já tinha me inclinado desde bem pequeno que eu faria direito. Mas quando ingressei na faculdade de Direito, eu já firmei que iria ser magistrado. Veio sozinho para São Paulo? Eu vim para São Paulo sozinho. Eu primeiro cursei Direito na Faculdade de Direito de Bauru. Lá fui aluno de grandes professores da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que eram professores titulares lá. Depois eu vim para São Paulo, tão logo terminei o curso de Direito, para fazer, primeiramente, especialização. Eu fiz especialização em processo civil, porque quando eu terminei o curso, logo entraria em vigor o CPC de 1973. Então, havia estudado o processo civil no Código de 39. Então, resolvi e fui fazer o primeiro curso de especialização que teve em São Paulo, lá na PUC, coordenado pelo professor José Manuel de Arruda Alvim e a professora Tereza Alvim,
E lá esse curso era ministrado por aqueles célebres autores do curso de comentários ao Código de Processo Civil da Forense. Então, todos os que escreveram aquele célebre curso eram professores deste curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu. E professores como o professor Barbosa Moreira, o próprio professor Arruda Alvim, né, e outros grandes processualistas da época. Terminei a especialização e já fui convidado para ser monitor do próximo curso. Fiquei trabalhando, então, desde essa época na PUC, desde 74, comecei a lecionar como professor assistente, ou monitor, não me lembro mais, processo civil. Ao mesmo tempo, fui ser monitor do professor Alberto Gomes da Rocha de Azevedo em Direito Comercial, porque eu havia feito especialização em Direito Comercial. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Ao mesmo tempo que eu advogava intensamente aqui em São Paulo, na área civil, eu também já participava da vida acadêmica, auxiliando o professor José Manuel Arruda Alvim, Tereza Alvim e o professor Gomes de Azevedo. Só voltando um pouquinho, presidente, ao terminar o colegial, o curso de Direito o senhor faz em Bauru. Bauru. Muda para Bauru, a família continua em Lins. Sim. E o casamento foi durante a faculdade ou foi depois? Não, eu já era namorado da minha atual esposa, aí vim para São Paulo, aguardei completar os 25 anos para fazer o curso, o concurso da magistratura, depois optei pela região de São José do Rio Preto, onde eu pretendia judicar, e fui me casar com a Maria Amélia Junqueira, que é minha esposa até hoje, depois que já era juiz substituto na comarca de São José do Rio Preto. Casou lá? Casei em Lins. Em Lins. E tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, o Tomás Henrique Junqueira de Andrade Pereira e a Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira. E os filhos estão na área jurídica? Sim, a Ruth Maria, ela fez a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois fez o mestrado e o doutorado, a pós-graduação sanduíche, fez uma parte da pós-graduação na Universidade Paris II, na Panteão Assar, voltou para o Brasil, defendeu a tese de doutorado e hoje é professora lá em Bauru, onde ela reside, casada com um médico neurocirurgião, e onde eu tenho meus 2 netos, o Gabriel e o Lucas. Isso é bom, né? Isso é ótimo, a melhor parte dessa história. Eu ainda não cheguei lá, mas estou na expectativa. Pois vai gostar muito. E o Tomás é formado no Largo de São Francisco, depois fez 2 mestrados, aqui um na USP e outro na PUC, depois foi trabalhar na chefia do gabinete do CNJ, na época da presidência do ministro Gilmar Mendes. De lá ele foi para os Estados Unidos e fez um 3º mestrado, o LLM, em Direito Constitucional, que é a área dele, com a orientação do professor Bruce Ackerman, em Yale. E depois ele fez o Visiting e depois o JDC, que é o doutorado, também em Direito Constitucional, com o mesmo orientador na Universidade de Yale. De lá ele foi para a Índia, lecionou um ano juntamente com a sua esposa, que também é da área, e lecionaram na Universidade Nacional de Nova Delhi, e hoje ele é professor de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É interessante falar um pouquinho sobre essa história. Nós temos aí os nossos jovens estudantes de Direito de todo o Brasil nos assistindo. E a época, o desembargador se formou quando? Em que 72. Ano? 72. Nessa época, o pós-graduação ainda era, digamos, exceção. Né? Não era tão obrigatório, modo de dizer. Hoje, não há opção. O jovem precisa continuar os estudos para além do bacharelado, né? É quase uma imposição, né? É verdade, doutor Durso. Na verdade, na minha época, poucos faziam mestrado e doutorado. Havia até, aqui em São Paulo, nós só tínhamos na Universidade de São Paulo
e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eram os únicos cursos de pós-graduação estrito sensu no estado de São Paulo. Tanto que a maioria dos alunos oriundos dos demais estados do Brasil vinham fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, ou nas Arcadas de São Francisco ou na PUC de São Paulo. Agora, esse tempo de faculdade, da sua faculdade, é um tempo sempre muito gostoso, porque além das matérias de direito, existe aquela efervescência da vida acadêmica, né? Ali o jovem interage com os colegas, tem um olhar maior para a sociedade, até por conta da sua formação humanística. O presidente teve alguma atuação política acadêmica naquele período? Bom, acho que não há um estudante de direito que não tenha uma atuação intensa na parte política acadêmica. Eu, na época do auge, vamos dizer, do curso de direito, eu também servia ao Exército. E, evidentemente, isso implicava em restrições, não só de ordem temporal, como também de postura. Então, eu tive uma restrição nesse aspecto, porque foi em 1968, o ano do Ato Institucional número 5, em que o Brasil vivia um regime mais fechado, e isso implicou uma série de restrições para quem estudasse nas faculdades de direito da época. Mas sempre houve manifestações no sentido de se insistir no Estado democrático de direito. Era fácil trabalhar esses dois universos tão diferentes, Pois é. o quartel e a faculdade de direito? Foi um naquele período mais complicado, exatamente porque você convivia, né, dentro do Exército, né, brasileiro, que, na verdade, era a pedra angular do regime político que vigorava no país, e, ao mesmo tempo, numa faculdade de Direito, com uma tradição de liberdade, de democracia, de Estado de Direito, não é? Então, havia realmente uma certa, vamos dizer, dificuldade, mas os jovens sabem superar tudo e nós nos saímos razoavelmente bem desse embate de ideias daquela época. Hoje se discute muito sobre o exame de ordem. Há, inclusive, projetos para tentar acabar com o exame de ordem. O exame de ordem, para quem não é da área, é um exame que é aplicado aos formados na Faculdade de Direito para que possam se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil e iniciar o exercício da advocacia. No fundo, é um exame que tenta aferir um mínimo de conhecimento necessário para que aquele bacharel possa se tornar advogado e ter efetivamente os valores maiores do cidadão em suas mãos, o patrimônio, a honra, a liberdade. Então, é uma exigência que, desde a década de 70, passou a haver no Brasil, e isto em função também de um problema que nós passamos a ter e que se agravou ao longo do tempo, da baixa qualidade do ensino jurídico. Houve uma proliferação de faculdades e o exame de ordem se tornou indispensável para a proteção do próprio cidadão. Ao término do seu curso de Direito, embora tivesse esse olhar e essa determinação para a carreira de magistrado, de juiz de direito, chegou a prestar o exame de ordem e advogou um período, presidente? Pois é, eu fui das primeiras turmas que fez o exame de ordem daquela época. Eu talvez tenha sido da primeira, salvo engano. Não havia exame de ordem antes. E foi um exame muito tranquilo e não causou nenhuma, vamos dizer, contestação por parte dos universitários. Até porque se tinha a sensação de que ele era necessário e é necessário. Na verdade, quando eu fiz Direito, nos anos de 68 até 72, 67 até 72, nós tínhamos, em São Paulo, praticamente 3 faculdades de Direito, as 3, não é? O Largo de São Francisco, a PUC e o Mackenzie. Havia mais uma, que era a PUC de Campinas, e a Faculdade de Direito de Bauru. Mackenzie, a PUC de Campinas,
A PUC de São Paulo e Bauru foram praticamente criadas na mesma época. Então, na verdade, eu só fiz vestibular para Bauru, na época, porque ficava a 100 quilômetros da minha cidade, facilitava, era concorridíssima, porque pecava todos os candidatos do interior do estado de São Paulo e dos estados vizinhos, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Então, eu tive colegas de todos esses estados, né, que participavam das nossas turmas. O curso era excepcional. Eu fui aluno de alguns professores, que posso lembrar aqui, né? Eu fui aluno do professor Frederico Marques, eu fui aluno do professor Fernando da Costa Tourinho Filho, eu fui aluno do professor Edgar de Moura Bittencourt, não é? Enfim, de grandes professores que eram dos quadros da USP e da PUC, exclusivamente. Então, na verdade, o curso era de altíssimo nível, como os demais cursos que nós tínhamos. Mas aí começa a haver aí, não é, uma excessiva proliferação de faculdades de Direito, e a Ordem, ao meu ver, corretamente, implementou o exame da Ordem, que cada vez se faz mais necessário. Eu acho que a atuação da Ordem dos Advogados no Brasil é essencial para isso, e posso falar isso sob duas óticas. A ótica de professor, eu sou professor universitário já há 45 anos, né? E sou magistrado há 43 anos. Portanto, tanto olhando pelo viés do magistrado, que recebe os advogados, normalmente, principalmente os que estão começando, não é, a advocacia, e como professor, que dou o acabamento final no 5º ano, tanto da São Francisco quanto da PUC, ou da 9 de Julho, né, Uninove, não é? A gente tem a possibilidade de avaliar o nível dos alunos. Nós temos alunos muito bons, os cursos são muito bons, hoje facilitados, inclusive, com a ferramenta do ensino à distância, que ajuda muito. Não é? E tudo isso me faz ter a certeza que o exame da Ordem deve ser mantido, deve ser aprimorado, e para você ser juiz, para você ser promotor, você se submete a um concurso público, por que não se submeter ao exame da Ordem para exercer a advocacia? Porque o advogado vai lidar com os bens mais valiosos do homem: a honra, a liberdade, o patrimônio. Portanto, não é possível que o advogado não se submeta a um exame da instituição, não é? Que é uma organização, uma instituição importantíssima para a democracia do Brasil, e que age e vela pela alta qualidade dos profissionais que vão atuar em todas as áreas do direito. E o seu número da OAB? 29273. Espero que esteja guardado lá. Está. Hoje, o número de ordem desses jovens que estão ingressando nos quadros da Ordem se aproxima dos 400 mil aqui em São Paulo. Veja que 29 mil é um número precioso. E nesse período, logo após ser aprovado no exame de ordem, ingressar nos quadros da OAB, chegou a advogar, foi militante da advocacia durante um período? Tive uma advocacia muito intensa. Ah, é? O meu escritório, ao lado de outros colegas, era ali na Senador Paulo Egídio, 34, 8º andar. No centro da capital de São Paulo. A 100 metros das arcadas, né? E ali nós advogávamos principalmente na área de responsabilidade civil. Então, era uma advocacia muito intensa e também já na área de direito empresarial. Então, eu tive 3 anos de advocacia constante, diuturna, aquela advocacia, naquele tempo, de se ir ao Fórum João Mendes, de ir aos fóruns regionais, de fazer as audiências em todos os fóruns regionais de São Paulo, além do João Mendes, correr a Grande São Paulo e muitas vezes das comarcas vizinhas, como Campinas, Santos, Jundiaí. Então, eu tive uma experiência muito boa e muito agradável na advocacia, muito bem sucedida. Em que pese o preparo técnico, sempre o início não é fácil, né? Tem que se dedicar, tem que continuar estudando bastante, mas o dia a dia da advocacia exige muito do advogado. Pois é, o advogado tem que estar preparado, tem que ter uma ética impecável,
é preciso deixar isso muito claro, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, cabe a ele dar a primeira orientação daqueles que entram no litígio. E hoje, mais do que ontem, o advogado tem um papel que eu acho preponderante, que é no sentido de poder dissuadir as partes de continuarem com o litígio na senda judicial. Eu acho que o advogado pode e deve trabalhar para a composição do conflito e, desta forma, ele será um parceiro dos demais participantes do poder judiciário, da vida judiciária, do sistema judicial, melhor dizendo, juízes e membros do Ministério Público e demais procuradores, no sentido de fazer com que o número de feitos ajuizados seja cada vez menor. E o advogado, ele é, no meu modo de ver, o mais importante ator nesse cenário. Eu que fui praticamente um dos primeiros juízes a instalar um juizado informal de conciliação e que, portanto, sou um fã da tentativa de conciliação pré-processual. Eu me lembro que, na época em que instalei o primeiro juizado informal de conciliação do interior do estado de São Paulo, foi o primeiro do estado. Onde foi? Foi em São José do Rio Preto, e quem nos orientava e quem presidia essa área no Tribunal de Justiça era o nosso amigo, colega, meu colega de São Francisco e colega de magistratura, meu professor, o professor Kazuo Watanabe, juntamente com a professora Ada Pellegrini Grinover. Então, nós instalamos o primeiro JIC, não é? Juizado Informal de Conciliação. Na época, os juízes mais antigos resistiram ao novo sistema, entendendo que ele seria extremamente informal e que isso aí faria com que a visão que o cidadão tinha da justiça fosse diminuída, não é? Em que o judiciário perdesse a força em razão do seu formalismo. Mas, na verdade, não é o que ocorre. Hoje nós temos em São Paulo o SEJUSC, não é? O Código de Processo Civil atual investe forte tanto na mediação quanto na conciliação. Eu, como Corregedor-Geral da Justiça, trabalhei muito para implementar tanto a atividade de mediadores e conciliadores e acho que esse é um dos caminhos mais importantes para nós desafogarmos, não é, esse número de processos que São Paulo tem. O Brasil tem muitos processos tramitando e isto é resultado de um sistema, de um aparelhamento do Estado no Poder Judiciário que não é efetivamente suficiente para atender esta demanda crescente. Agora, e aí a população que nos acompanha sente muito isso, quem vai ao judiciário, quem busca um advogado é porque tem um problema a ser resolvido. O objetivo dessa busca não é mais um processo, é a solução daquele problema. Se a solução puder se dar de maneira a evitar o processo, tanto melhor. Para isso, e o presidente colocou esta formação e esse seu empenho pessoal, nós precisaríamos ampliar esta conscientização de que, mais do que ter um processo, nós precisamos ter a solução. E as pessoas precisam estar preparadas para conduzir esta solução. O presidente falou do papel do advogado. O papel do advogado é fundamental, o papel do juiz é fundamental, do integrante do Ministério Público, do defensor. Se todos tiverem com este objetivo muito claro de solucionar o problema daquele cidadão, por óbvio que nós teremos menos processos e teremos mais soluções desses conflitos. Agora, eu lhe indago um aspecto que o número de processos aumentou, a população aumentou também, mas isto também não seria decorrente de uma conscientização de cidadania. Quanto mais o cidadão conhece os seus direitos, mais no exercício da cidadania ele vai buscá-los, ele vai lutar por eles. E isto, sem dúvida nenhuma, deságua no Poder Judiciário. O presidente pensa assim também? Exatamente. Aliás, esse fenômeno que o doutor Durso analisou com muita precisão aqui agora,
ele começou exatamente com a Carta Constitucional de 88. Né? Nós tivemos aí a democratização do país e uma Constituição que pega uma população sedenta de direitos, de prerrogativas, de liberdade. E isso fez com que, logo após a Constituição de 1988, o cidadão, consciente exatamente desta cidadania, ele passa a buscar os tribunais na busca de tutela dos seus direitos. Evidentemente, o Poder Judiciário não estava preparado estruturalmente, nem em termos de juízes e demais servidores, para receber essa pletora de recursos. Veja bem, hoje nós temos 100 milhões de processos em andamento no Brasil, não é? E temos 20 milhões de processos em andamento só no Tribunal de Justiça de São Paulo. É um número imenso. Se nós formos levar em conta, nós teremos, considerando o número de cidadãos, nós temos um processo para cada 2 cidadãos brasileiros, o que é um número absurdo. Na verdade, isso decorre também da conscientização dos direitos da cidadania, mas também decorre de um problema que eu entendo que advém dos nossos cursos jurídicos. Nós todos fomos treinados para sermos advogados, para ajuizarmos as ações. O curso de processo civil, praticamente no nosso tempo, no tempo do Dr. Durso, que é bem mais jovem, mas que sabe disso, né? E mesmo hoje, os cursos levam em conta a judicialização dos conflitos, sem que haja uma matéria de mediação e de conciliação. Só agora é que os órgãos encarregados dos programas dos cursos de direito estão trabalhando para que haja a busca e o ensino de outros meios de solução de conflitos, que eu sequer chamo mais de meios alternativos de solução de conflitos, porque tanto a mediação quanto a conciliação configuram atividade jurisdicional. Interessante esse aspecto que o presidente coloca, porque às vezes é possível se obter a solução antes de se chegar ao judiciário. Mas, às vezes, no início de um processo, numa atividade efetiva jurisdicional, o juiz também tem um papel importante naquela primeira audiência de conduzir para um acordo, uma solução. E essa carga de processo na formação dos estudantes, lembrada pelo nosso entrevistado, está nas matérias do processo civil, do processo penal, do processo do trabalho, e o advogado, o bacharel, ele é formado para o processo. O ajuste da grade curricular nos cursos de direito, muito bem lembrado pelo presidente, é absolutamente necessário e imediato, porque nós precisamos dar um novo tempo à justiça brasileira. Presidente, nós vamos ter que fazer um brevíssimo intervalo. Eu vou lhe pedir um minutinho e nós estamos hoje conversando com o presidente Manuel Pereira Calças, que preside o Tribunal de Justiça de São Paulo, que está completando 145 anos de existência. Fique conosco, não saia daí, é um minutinho, até já. Estamos voltando com o nosso programa Data Vênia, recebendo hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Manuel Pereira Calças. Antes do intervalo, nós falávamos que o tribunal em São Paulo completa 145 anos de existência. Aliás, um tribunal muito bonito, o prédio de Ramos de Azevedo, e um tribunal que hoje, sem dúvida, é o maior tribunal do Brasil. O presidente foi desembargador, mas antes foi juiz do Tribunal de Alçada, quando nós tínhamos a segunda instância nos tribunais de alçada. Depois, com a unificação, se tornou desembargador e agora chega ao comando do Poder Judiciário no Estado de São Paulo. Como é que foi esse período, principalmente esse período eleitoral para disputar a presidência do tribunal? Bom, eu
primeiramente, fui para a Escola Paulista da Magistratura, onde fui vice-presidente e o coordenador acadêmico da escola, já que pude unificar a experiência acadêmica com as necessidades da Escola Paulista da Magistratura, época em que também nós instalamos a Escola Judicial de Servidores. Então, foi um período importante, porque pudemos trabalhar juntos com outros desembargadores no desenvolvimento e na evolução da própria Escola Paulista da Magistratura. Posteriormente, entendi que, já com quase 40 anos de magistratura, eu poderia me inscrever para as eleições para Corregedor-Geral da Justiça. Eu sempre tive a vontade, já como desembargador, de atuar, se fosse atuar em órgãos diretivos, na Corregedoria-Geral da Justiça. Porque eu acho que a experiência aurida ao longo de uma carreira feita gradativa e paulatinamente, passando por comarcas do interior, tendo antes sido também escrevente, tendo sido advogado, já havia aurido experiência suficiente para, sob as luzes também da orientação acadêmica, promover uma melhoria da prestação jurisdicional. E essa melhoria implicava fazer uma racionalização dos serviços forenses, tanto na organização dos recursos humanos, quanto na distribuição dos trabalhos nas serventias da Justiça e na melhoria das normas e regras que regulamentam o exercício da atividade jurisdicional em primeiro grau. O Corregedor-Geral da Justiça, ele é, no meu modo de dizer, o coração do tribunal. É ele quem cuida da prestação jurisdicional de primeiro grau, que é aquele momento em que o cidadão bate às portas do Poder Judiciário e leva o seu problema para que o juiz de primeiro grau o solucione, o harmonize e o componha. Então, eu achei que era o momento de me apresentar para os meus pares. Nós tivemos uma eleição com 6 candidatos, todos grandes desembargadores, todos muito experientes, e eu fui eleito como Corregedor-Geral da Justiça. Tive a oportunidade de fazer um trabalho importante, procurando ampliar aquilo que fora feito pelos meus antecessores e preparando a corredoria para o sucessor. Então, se me permite, eu quero prestar um testemunho, porque eu estava na presidência da OAB nesse período. E a interlocução com a advocacia sempre foi em altíssimo nível, muito atenta aos pleitos da nossa classe. Pois é, na verdade, evidentemente que quem advoga, quem judica em primeiro grau, ou quem exerce, né, as funções do Ministério Público ou da Defensoria Pública, está ali no momento alto do litígio. Então, também é comum que os atores da cena jurídica possam se contaminar pela paixão que os casos trazem à tona na sala de audiência ou no tribunal do júri. Então, é importante que haja uma perfeita harmonização daquilo que eu chamo família forense, que é o advogado, o promotor de justiça, o defensor público, o juiz e os servidores. Se houver uma perfeita harmonia entre todos esses, que são os atores, nós teremos aí um cenário muito bom para que a solução seja dada. Então, a função do corregedor não é exclusivamente de corrigir, como muitas vezes se pensou. Quando eu assumi a corregedoria, estive em todas as 10 regiões administrativas judiciárias do estado de São Paulo. Conversei praticamente com todos os juízes. Nós temos aí 2.200 juízes no estado de São Paulo. Então, fazia reuniões periódicas em que dizia, primeiramente, que a função do corregedor era, primeiramente, de orientar, de solucionar e sanar dúvidas, e também de lembrar aos juízes os seus direitos, mas principalmente os seus deveres. Porque, na verdade, os deveres que os magistrados têm e que estão arrolados na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, são importantes e lá foram colocados, da mesma forma que o advogado também tem os seus deveres colocados no Estatuto da OAB e no Código de Ética, e os membros do Ministério Público também. Isso são experiências
amalgamadas pelos antigos que exerceram essas funções e que tem por escopo fazer com que a prestação jurisdicional seja eficiente, seja célere e seja agradável também. Quer dizer, é muito bom quando você consegue uma conciliação, como o senhor acabou de me dizer. Eu me lembro que quando eu fui juiz de família, lá no Foro Regional de Itaquera, lá eu fui juiz eleitoral, eu fui diretor do fórum, eu fazia cerca de 30 audiências por dia. Havia dias em que eu não dava uma sentença de mérito, porque conseguia 30 acordos. Não é? Na área de família isso ocorre muito. Então, na verdade, no direito de família, nos litígios entre pais e filhos, entre marido e mulher, companheiro e companheira, conviventes, não é? É importante que o juiz invista muito na conciliação, porque melhor do que uma boa sentença é um acordo construído de acordo com a consciência e com o compartilhamento das próprias partes que estão em litígio. E aquele processo, que é um calhamaço de papel, tem vidas humanas que estão ali esperando a solução do juiz e o melhor empenho dos personagens, que são os advogados, os integrantes do Ministério Público, os defensores públicos. Mas nós falávamos sobre o momento da disputa para a presidência do tribunal. Foi muito aguerrida essa campanha, presidente? Também foi aguerrida. Nós tivemos aí 3 grandes candidatos, os 3 meus amigos de cerca de 40 anos, todos desembargadores experientes, de conduta da melhor qualidade possível e todos com um sentimento de pertencimento para o Tribunal de Justiça muito grande. Nós realmente temos por hábito visitar todos os colegas, uma visitação de 360 gabinetes de desembargadores, onde expomos as nossas propostas que nós pretendemos concretizar se eleito formos para o cargo mais importante da Justiça Paulista. E, claro, todos conhecem a história de cada um no Judiciário. Então, na verdade, nós tivemos esta última eleição que ocorreu em 2017, em dezembro de 2017, e depois tivemos um segundo turno, não é? E após o segundo turno, os meus pares me deram a honra de ser o presidente da principal corte brasileira, da mais importante corte, no sentido de complexidade e número de litígios que ela resolve. Então, na verdade, no momento subsequente à eleição, nós já passamos a trabalhar para que o embate da campanha seja imediatamente superado, e isto ocorre todas as vezes. Terminadas as eleições, aqueles que não foram eleitos se aproximam do presidente e dizem: presidente, agora você é o meu presidente. Né? E aí trabalhamos todos juntos, convidei todos os que concorreram para cargos importantes na gestão, não é? E isso, evidentemente, é que faz a vida do Tribunal de Justiça e a história do Tribunal de Justiça. Eu tenho insistido muito na UAB que essa disputa eleitoral, todos que se apresentam para a disputa dos cargos diretivos da ordem, têm aquele viés de doação, querem fazer o melhor, pensam na entidade. A classe escolhe e, uma vez encerrada a eleição, vira a página e a classe é uma só. O senhor acabou de dizer que no tribunal assim deve ser também, e o foi. 2 anos de gestão, 18 e 19 sob sua presidência. Em primeiro lugar, é suficiente 2 anos para dirigir a corte? E já emendo uma outra pergunta. O maior desafio presidir o tribunal em São Paulo, a exemplo do que acontece em outros estados, é o orçamento pequeno? Em primeiro lugar, eu fico muito à vontade para responder essa pergunta, porque nunca mais poderei concorrer a qualquer cargo de direção do Tribunal de Justiça. O máximo que nós podemos dirigir os tribunais é o período de 4 anos, somando-se 2 cargos. Eu já fui 2 anos corregedor-geral da Justiça
e agora completarei em 31 de dezembro, próximo futuro, o biênio da presidência. Então, estou muito à vontade para responder essa pergunta. 2 anos é muito pouco. Eu tenho 2 ideias. Uma primeira seria a possibilidade de reeleição. E aí, se o presidente tivesse ido bem, ou o corregedor tivesse ido bem, sob o olhar dos seus pares, ele poderia pleitear e lograr a reeleição. Uma única. Uma única. Ou uma segunda hipótese, um mandato de 3 anos. Eu acho que o mandato de 3 anos seria suficiente para, tanto na Corregedoria Geral da Justiça, quanto na presidência do tribunal, nós iniciarmos, termos aquele aprendizado inicial que você sempre tem que ter quando assume qualquer outra nova função. É preciso você se assentar, tomar consciência dos problemas que vai enfrentar no dia a dia e aí, mesmo já tendo um plano pré-traçado, adaptar o seu programa de governo, de gestão, às necessidades que se apresentam efetivamente para a sua administração. Perfeito. Então, depois disso, você inicia os projetos, dá continuidade àqueles que já estavam, é a primeira coisa que qualquer gestor deve fazer. É dizer, aqueles projetos que já foram aprovados, que o órgão especial já se manifestou, que estão sendo implementados. É possível também que alguns projetos que foram implementados não estejam dando os resultados desejados. Nesse caso, você tem que adequá-los, melhorá-los e procurar fazer com que eles evoluam para que os resultados se concretizem em benefício do jurisdicionado. Eu sempre digo, o juiz é um servidor, né? Nós, na verdade, nós somos servidores do povo paulista. Quem nos paga é o povo de São Paulo, é o cidadão que contribui com impostos para esse Estado que é a locomotiva da nação. Então, nós temos que prestar contas ao nosso jurisdicionado. Então, na medida em que isto ocorre, nós temos que dar uma prestação jurisdicional de boa qualidade e eficiente. Então, na verdade, é importante que nós tenhamos um mandato, pelo menos de 3 anos, ou a possibilidade de reeleição. A segunda pergunta, qual era mesmo? O orçamento. O orçamento. Que é sempre muito Pois apertado. é, o grande problema é o orçamento. Mas o que eu vi do tribunal, quando assumi o tribunal, e o orçamento não é feito por você no primeiro ano, é um orçamento que foi formulado pela gestão anterior, mas que evidentemente procurou pedir o valor necessário para que o tribunal continue funcionando bem e com bastante produtividade. Mas o orçamento, é importante dizer que é submetido aos outros poderes. Pois é, exatamente. Aí esse orçamento, porque o orçamento, na verdade, é único, não é? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, cabe aos outros 2 poderes adequarem as necessidades do executivo, do legislativo e do judiciário. E, evidentemente, os cortes são indispensáveis, porque sempre os recursos são insuficientes para que nós possamos fazer tudo que o jurisdicionado, no nosso caso, ou que o administrado precisa. Então, na verdade, o que eu tenho feito nessa gestão é procurar fazer com que os valores que o governo do Estado de São Paulo possui e que os 2 poderes destinaram ao judiciário sejam bem empregados. Temos cortado despesas que entendemos que não se fazem necessárias, temos procurado ajustar os valores da prestação de serviços daqueles prestadores de serviços para o judiciário paulista, temos renegociado os aluguéis dos prédios que o Tribunal de Justiça aluga em todo o Estado de São Paulo. Doutor Durso, nós temos 805 prédios. Destes, cerca de 400 são alugados. Nós procuramos renegociar o aluguel de todos esses casos. Devolvemos um número muito grande de prédios, porque promovemos aquilo que eu chamo o adensamento das pessoas e das estruturas em prédios menores. Com isso, conseguimos fazer uma grande economia nas despesas com locação. E estamos trabalhando fortemente, principalmente na área de capacitação dos servidores. Acabamos de receber aí uma grande colaboração
do movimento Brasil Competitivo, que tem o apoio de grandes instituições, da própria FEBRABAN, e vamos fazer aí uma reforma administrativa no Tribunal de Justiça, com uma das maiores empresas brasileiras, que é a empresa Falcone, que vai fazer com que nós possamos reduzir o número de servidores que estão em funções administrativas para que eles sejam realocados para a atividade fim, que é a função jurisdicional. Eu tenho muita esperança que isto implicará melhora de grande intensidade para a produtividade do nosso Tribunal Paulista. Muito bem. Presidente, Estado Democrático de Direito. Nós acompanhamos esse quadrante histórico no Brasil, no mundo também, e toda vez que se fala em democracia, se tem como um olhar voltado para o momento da eleição. No Brasil, nós temos uma justiça especializada para este olhar, e é a Justiça Eleitoral. Aliás, que recentemente ganha as manchetes, etc., por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um registro histórico de uma verdadeira homenagem à Justiça Eleitoral brasileira, porque a organização das eleições, a forma como se dá, inclusive a solução dos litígios eleitorais e julgamento também de crimes eleitorais, a justiça brasileira sempre trouxe exemplo, foi um marco. E durante a sua trajetória profissional, também integrou a justiça eleitoral num período, não foi? É verdade. Eu fui, durante mais de 20 anos, juiz eleitoral. Fui juiz eleitoral desde a minha primeira comarca, onde aprendi a presidir as primeiras eleições, ali numa comarca de pequeno porte, onde você atua diretamente ligado aos outros dois chefes de poderes, que são o presidente da Câmara Municipal e o prefeito municipal. Temos em todas as circunscrições, em todas as comarcas, em todos os municípios, nós temos um cartório eleitoral e temos as zonas eleitorais. A Justiça Eleitoral brasileira, que é tradicional, prevista na Carta da República, ela é exercida principalmente pelos juízes estaduais. Aliás, a Constituição Federal fala em juízes de direito. Juiz de direito é um cargo que só existe na Justiça Estadual. E o juiz de direito acumula a função de juiz eleitoral. Normalmente são feitos rodízios. Nós temos condições nos estados brasileiros e no estado de São Paulo, em todas as comarcas, nós temos pelo menos um juiz eleitoral que vive o dia a dia da atividade da jurisdição eleitoral, seja no recrutamento, nas transferências, no recadastramento dos eleitores, na apuração depois de eventuais ilicitudes nas campanhas eleitorais, da inscrição dos candidatos e depois da eleição propriamente dita, da propaganda eleitoral e depois do dia da eleição, a fiscalização junto com os fiscais, com os membros dos partidos, os fiscais dos partidos, os membros do Ministério Público Estadual. Nós presidimos as eleições municipais, fiscalizamos essas eleições e antigamente nós fazíamos a apuração a bico de pena quase, né? E eram apurações que às vezes se desenvolviam durante toda a noite, para no outro dia pela manhã já darmos as folhas de votação, urna por urna. Não é um trabalho insano que foi construído pouco a pouco pelos juízes eleitorais. No nível estadual, nós temos os tribunais regionais eleitorais, que sempre são presididos por um desembargador estadual e que tem um outro desembargador, que é o vice-presidente, acumula as funções de corregedor, além de outros desembargadores estaduais e juízes estaduais que compõem essa corte eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um serviço prestado à democracia brasileira notável.
não é, que tem uma história de democracia e de eficiência, porque não é, as urnas eletrônicas do Brasil são indubitavelmente seguras, rápidas, eficientes, com uma tecnologia de ponta. O Brasil é paradigma para todos os países do mundo. E, tanto na parte dos crimes eleitorais também, nós temos condições de continuar a fazer esse trabalho. Então, vez por outra, se verifica e se fala que a justiça eleitoral deveria ser federalizada. Eu discordo frontalmente. E lembro o ministro César Peluso, que sempre disse que o Poder Judiciário é nacional. E a Justiça Eleitoral, com todo o respeito, que presta um excelente serviço ao país, que é muito mais recente do que as justiças estaduais, não é? A Justiça Federal, ela também participa dos tribunais regionais eleitorais, mas ela não tem número de magistrados suficientes para presidir todo o serviço eleitoral em todos os municípios. E as justiças eleitorais têm isso. Além do mais, a estrutura, principalmente em São Paulo, da Justiça Eleitoral é dada por servidores cedidos pelo Estado de São Paulo. Então, São Paulo tem mais de 3.000 servidores a serviço da Justiça Eleitoral, além de mais de 300 juízes titulares de zonas eleitorais. Então, é um trabalho fantástico. O tribunal é presidido pelo desembargador Calduro Padim e temos também o desembargador Nuevo Campos, que dirigem com maestria, com precisão e com competência o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, como ocorre em todos os demais tribunais brasileiros. Eu espero que isto continue a ocorrer no nosso país. Que é integrado também por juristas numa corte onde o resultado do julgamento traz a experiência do Ministério Público, do advogado, do magistrado. Aliás, ressaltando a figura do quinto constitucional. Um quinto de nossos tribunais é integrado por advogados ou por integrantes do Ministério Público, indicados por suas corporações, depois num processo bastante complexo, onde o tribunal elege uma lista tríplice, da lista vindo ou do Ministério Público ou da OAB, que é sextupla, para depois, dentre os três escolhidos pelo tribunal, o governador nomear um, no caso dos tribunais estaduais. Um processo que, sem dúvida nenhuma, traz uma contribuição muito importante para os julgamentos, mercê da experiência pessoal, tanto do advogado quanto do promotor. Presidente, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. O programa hoje voou, mas nesse finalzinho nós temos um quadro chamado Tirando a Toga. E para os advogados, Tirando a Beca, para conhecer um pouquinho mais o lado pessoal dos nossos convidados. É quase um ping-pong que fazemos. E eu queria lhe fazer algumas perguntas para conhecê-lo um pouquinho mais. A primeira delas é saber se o presidente tem um time do coração, time de futebol. Eu tenho um time de coração, que é o São Paulo Futebol Clube. Com relação à sua maior conquista nessa carreira brilhante, é possível registrar algo que o senhor possa colocar como a sua maior conquista? A maior conquista de um juiz é chegar no crepúsculo da carreira, como já está ocorrendo comigo, e ter a certeza de ter procurado fazer justiça durante essas mais de 4 décadas de magistratura. E, ao mesmo tempo, me orgulhar de ter tratado sempre com muito respeito, muita consideração, muita responsabilidade, todas as partes com as quais eu travei contato nessa longa caminhada pela vida judiciária do Estado de São Paulo. E principalmente pelo relacionamento que eu sempre tive com os advogados e com os membros do Ministério Público. Eu sempre tive uma facilidade, um carinho, um respeito em todas as comarcas por onde eu passei. Eu nunca tive uma representação, salvo um fato isolado, que depois foi solucionado, não é? Mas que pudesse trazer
algum sentimento de frustração ou de tristeza. Eu sempre procurei cumprir o meu dever e nunca tive nenhum tipo de questionamento a respeito disso. Isso me faz, não é, terminar daqui a alguns anos a minha carreira com a consciência do dever cumprido e, se for o caso, voltar para a OAB, não é, onde o meu número, segundo o Dr. Durso me garantiu, está lá me esperando, número 29273 da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. E será muito bem-vindo. O presidente sabe cozinhar? Eu sei fazer um bom churrasco, já que sou pecuarista, né, e gosto de comer uma boa carne feita na churrasqueira. Gosta de ler, naturalmente, aprecia livros. Tem um livro que mereça um registro? Olha, um livro que eu gosto de muitos livros, eu tenho uma biblioteca fabulosa, que fica em São José do Rio Preto. Fora os livros jurídicos, né, que eu gosto de alguns em especial. Mas tem um que merece? Mas tem um livro que não é jurídico, que se chama O Pilar de Ferro. O Pilar de Ferro, Taylor Caldwell. Caldwell. Isso. É um livro que eu já reli várias vezes, e há um outro da literatura brasileira que eu também já reli muitas vezes, que é dos romancistas preferidos, que eu tenho preferência, que é Grande Sertão e Veredas, de Guimarães Rosa. Presidente, estamos chegando no finalzinho e nesse último segundo eu quero lhe pedir uma palavra aos jovens brasileiros que estão nos assistindo. Olha, a juventude brasileira tem que se conscientizar de que ela tem muito a fazer para que o regime democrático brasileiro floresça, que as liberdades previstas na Constituição Federal e que as garantias também previstas na nossa Carta Magna sejam cada vez mais concretizadas na história do nosso país. Se nós cultuarmos e lutarmos pela democracia, nós teremos sempre um país que, com certeza, construirá uma história no concerto das nações deste mundo. Muito bem. O presidente nos oferece aqui 2 publicações comemorativas aos 145 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço a presença do desembargador Manuel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E este é o Data Vênia. Data Vênia pela Rede TV, que discute as questões da justiça brasileira. Um programa feito para você. E lhe esperamos na próxima quinzena. Até lá. Muito obrigado.